sua Bíblia no livro de Lucas, irmãos. Lucas capítulo 10, louvado o nome santo do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Aleluias. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25, louvado o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga espera aí, que eu quero ir para o céu. Oh glória, todo mundo encontrou, não, Jesus, amém. Lucas capítulo 10, verso 25 diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como listes. E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todos os teus entendimentos, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isto e viva. Verso 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desceu um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou as suas feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para um estaleiro e cuidou dele. E repartiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuidai dele, e tudo quanto demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 10 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Bem, possa sentar aplaudindo ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, louvado o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é um texto muito conhecido, o qual nós já escutamos de diversas maneiras, diversos pregadores. Eu estava ali do meu lado essa tarde, aleluias, e ali comecei a conversar com Deus, louvado o nome do Senhor, pensando no culto, pensando no dia de hoje, o primeiro domingo do ano dos ministérios, e ali estava ali conversando com Deus e falando sobre a Santa Ceia, e Deus colocou em meu coração essa passagem, e eu comecei a meditá-lo. E quando a gente vemos que a Bíblia vai dizer que um certo doutor da lei, um homem muito conhecido da palavra, das Escrituras, aleluias, do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que este homem, com seus conhecimentos, aleluia, sobrenatural, ele indaga ao Senhor Jesus e começa a falar com ele, aleluia, através, aleluia, das mensagens do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este homem ele começa a falar com Jesus e diz: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse-lhe que está escrito na lei que leste. Este homem disse, e respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todas
e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vemos, irmãos, que este homem ele chega até Jesus, mas ele já conhecia do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, aleluia a Deus, ao qual, aleluia, ao tempo de Moisés era pregado, aleluia a Deus, o Evangelho do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, chegando até Jesus com essas palavras, dizendo que eu farei para ele dar a vida eterna, e Jesus começa a dizer para ele, o que está escrito na lei que leste, ele começa a dizer, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre o teu coração, e ele começou a contar a história. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor Jesus vira para ele e diz assim, fizeste bem, aleluia a Deus. E ali a gente entendemos, irmãos, que quando este homem ele começa a falar com o Senhor começa a explicar para ele, aí para que ele venha entender a mensagem de Jesus, ele começa a contar uma palavra, dizendo de um homem, aleluia a Deus, ao qual ele estava, aleluia a Deus, vindo a uma cidade. Só que essa cidade, louvado o nome de Cristo, outrora, a Bíblia vai dizer que essa cidade era uma cidade, um caminho muito, um percurso muito perigoso. Era um percurso ao qual, aleluia a Deus, era um caminho que ali tinha muitos assaltantes, por ser perigoso, era difícil acesso. A Bíblia diz que tinha um declínio muito alto, aleluia a Deus, e era muito dificultoso para os povos andar por aquele lugar. É por isso que se tornava fácil o alvo das pessoas serem presos, serem roubados. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vendo essa mensagem, irmãos, e comecei a meditar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que, aleluia a Deus, era tão declínio, era tão difícil o acesso, que quando o povo passava por ali, irmãos, eles tinham muitas dificuldades. E ali o perigo era muito grande, porque nem todos gostavam de passar por aquele lugar. Era mais difícil, era mais fácil eles dar a volta por outro caminho mais longo, mas mais fácil de acesso do que eles passavam por ali para facilitar a sua trajetória, para chegar no seu lugar. A Bíblia diz, irmãos, que este homem, ele vindo da sua cidade para atravessar aquele caminho, a Bíblia diz que ali se encontram os salteadores, e ali começa, aleluia, a espancar ele, aleluia a Deus, e deixando aquele homem até a morte. Talvez eu vendo este texto e vendo essa história deste homem, eu começo a imaginar este homem. A Bíblia não diz que ele tinha pertences, tinha utensílios valiosos, não, a Bíblia não relata que ele tinha qualquer tipo de bens materiais, mas a Bíblia diz que este homem, ele foi espancado até chegar a viver uma situação de quase estar morto, irmão, louvado o nome de Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que esse homem, ficando ali naquele chão, abandonado, a Bíblia vai dizer, irmãos, que me passa um sacerdote pelo caminho. E quando esse sacerdote está vindo de caminho para a sua cidade, a Bíblia vai dizer que ele avista este homem caído no chão, machucado, ferido. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele pega e vira para o outro lado e sai e desvia do teu caminho e deixa aquele homem na mesma situação. A Bíblia também vai dizer que viu um levita, aleluia, e aquele levita também, de mesmo modo, ele vê aquele homem na mesma situação. A Bíblia diz que esses dois homens, aleluia, se desvia do foco daquele homem e sai e vai ao seu caminho. Mas a Bíblia diz que o samaritano ele está vindo também pelo mesmo caminho. E a Bíblia vai dizer que este samaritano, vendo aquele homem naquela situação, ele se compadece daquele homem. Aleluia a Deus. E ele se compadecendo, a Bíblia vai dizer que ele não só se compadece, mas como ele vai até aquele homem e começa a atar suas feridas com óleos e vinho, e ali ele põe em sua cavalgadura e leva ao estaleiro, ao qual ali ia ficar em cuidado daquela pessoa que tinha naquele lugar. Irmãos, o que eu aprendo quando eu começo a ver essa mensagem é que a Bíblia diz que o samaritano, ele não se contaminava, ele não se dava com os judeus. Eles não eram, aleluia a Deus, de ficar, aleluia a Deus, e não se bicando, se abraçando, não. Eles tinham, aleluia, uma rincha um com o outro, eles não se batiam, eles não se bicavam, dizendo assim, devido a situações que tinham acontecido no passado deles. Uns adoravam, aleluia a Deus, fizeram uma exaltação para eles, fazendo um templo, aleluia a Deus, num monte chamado Gerizim, e ali isso se tornou uma grande rincha para que esses homens se tornassem dessas maneiras. Então os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus.
Então essa era a maior rixa. E o que me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia diz que este homem samaritano, ele se compadece desse homem ferido, sem querer saber qual era a sua religião, sem querer saber a sua crença. Este homem não quis saber aonde aquele homem estava indo, qual seria a sua denominação. Este homem simplesmente, ele com o seu coração, aleluia, focado em ajudar, ele vai lá e se comove, diferentemente daqueles dois homens cristãos, aqueles dois homens conhecedores da lei, aqueles dois homens ao qual viviam no templo do Senhor, um adorando ao Senhor, que eram os levitas daquela época, aleluia, Deus, que cuidavam dos utensílios da casa de Deus, e os sacerdotes, que eram aqueles que faziam as orações sobre os seus templos. A gente vemos, irmãos, que no dia de hoje não é diferente. A gente que somos cristãos no dia de hoje, a gente vemos que no nosso meio também há muitas pessoas dessa maneira, que é considerado como esse homem samaritano, aleluia, que vive nesse tempo passado, ao qual samaritanos e judeus não se bicam. A gente vê diversas pessoas ultimamente, aleluia, que diz: o meu ministério é melhor do que o de fulano, a minha igreja não pode se contaminar com aquela igreja, o meu povo, o meu rebanho não pode ir naquela igreja, o meu povo não pode louvar naquela igreja. Então a gente vivemos, irmãos, louvado Jesus Cristo, uma idolatria dentro dos nossos ministérios. Vivemos a idolatria no reino de Deus, porque a gente acha que o reino de Deus, irmãos, ele vai ser dividido, ao qual não vai chegar no céu se tiver essa oportunidade. Jesus ele vai falar: a igreja de Jesus abre da vida, pastor Renato, pastor Eliane, o seu rebanho, vem para essa igreja, você vai ter um cantinho aqui, o seu reino vai ser aqui. A igreja fulano de tal, vem para cá, não. Ali eu aprendo, irmãos, que a gente vai estar tudo junto e misturado. Se a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de nós subirmos, nós vai estar cantando no mesmo coral. Não vai ter, eu uso a igreja tal, fulano tal, não. Nós vai estar cantando no mesmo coral. E a gente vemos, irmãos, que tem igrejas que ela não permite o seu povo sair para ter uma oportunidade de estar noutra igreja. Louvado o nome de Jesus. E se aquela pessoa sair sem a ordem do seu pastor e ficar sabendo, ele fica de disciplina. Aleluia, glória a Deus, por muito tempo. Aleluia, glória a Deus, por quê? Porque tem pastores que ele acha que ele é dono da igreja, ele é dono do rebanho, ele é dono do povo. Não, irmãos, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o povo escolhido para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Louvado o nome de Jesus Cristo. Pois sabemos, irmãos, que cada um de nós temos a responsabilidade no templo do Senhor. Isso aqui é um templo, não é igreja. Isso aqui é um templo de adoração, um templo ao qual nós saímos do nosso lar para lhe prestar um culto soberano a Deus, um culto de agradecimento, um culto, aleluia, pelo aquilo que o Senhor tem feito no nosso dia a dia. Então a gente vem para a casa do Senhor para oferecer o nosso sacrifício a Ele com nossos louvores de adoração. Porque vemos que naquela época era assim. O povo tinha somente a oportunidade de uma vez por ano de estar no tempo de adoração do Senhor. E quando eles tinham essa oportunidade de chegar nesse momento de eles estavam naquele momento de oração na casa do Senhor de um ano em ano, ele diz que eles levavam os seus melhores sacrifícios, eles levavam as suas melhores ofertas, aleluia, para apresentar no altar do Senhor como sacrifício pelo perdão de, aleluia, ter cometidos durante aquele ano até aquele dia os pecados do seu dia a dia. Então eles só tinham a oportunidade de uma vez por ano estar na casa do Senhor. Mas dessa única oportunidade de um ano que eles tinham, eles davam o seu melhor. Louvado o nome do Senhor. Então vemos, irmãos, que hoje é diferente. Hoje a gente estamos no culto quarta, sexta, domingo. Às vezes tem saída, tem vezes que está a semana toda. Aí a gente se cansa, se fadiga. Mas nossa, semana toda nós estamos na casa de Deus. Semana toda eu tenho saída. Semana toda eu estou na casa de Deus. A gente se questiona. Mas a gente vemos que a Bíblia diz que vale mais um dia nós cristãos estar na casa do Senhor do que estar em outro qualquer lugar. Até muitas das vezes, até dentro do nosso lar, porque quando a gente está em casa, irmãos, não temos nada a fazer, a gente fica incomodado, a gente não pega a Bíblia, a gente não lê, a gente não medita na Sagrada Escritura, a gente pega mais celulares, aleluia a Deus, fica de olho nas televisões do que pegando a Sagrada Escritura e tendo intimidade com o Senhor. A gente dentro do nosso lar, irmãos, a gente não tem força muitas das vezes para orar como nós orávamos, a gente no nosso lar não tem força para poder meditar na palavra do Senhor, a gente acorda, irmão, não tem coragem de jejuar, a gente não tem força porque a gente se limita, irmãos, a gente coloca uma limitação entre Deus e nós, uma barreira que impede de nós, aleluia, a Deus, buscar a face do Senhor. E quando chega o dia de nós ir para o culto, a gente não tem aquela força que nós queríamos ter para chegar aqui e dar o nosso melhor. Muitos de nós, irmãos, às vezes a gente chega na igreja, chega somente por vir, aleluia,
para que o irmão não venha, aleluia, glória a Deus, perguntar por que fulano, ciclano não veio, por que Beltrano não veio. Aí a gente vem muitas das vezes para não agradar a Deus, mas sim para agradar as pessoas. E a Bíblia diz, irmãos, aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Aquele que quer agradar mais o homem sobre a terra, irmão, ele desagrada a Deus. Porque sabemos, irmãos, como a Bíblia está dizendo, louvado o nome de Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu poder. Louvado o nome de Jesus Cristo. Quando a gente amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, como este homem sábio, conhecedor, ele diz para o Senhor, falou das Escrituras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aleluia a Deus, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e aí depois amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando chega esse pedacinho importante em nossas vidas, de amar o nosso próximo, nós, cristãos, nós estamos aqui, muitas das vezes, entendemos que é amar o Rubens que está aqui perto de mim, que faz parte dessa igreja, aleluia a Deus, que é membro dessa igreja, então eu tenho que amar o meu irmão, aleluia, mas é oposto, irmãos. A Bíblia diz que é totalmente oposto o nosso irmão, aleluia, o nosso próximo. Não é esse que está aqui, que nós estamos vendo, que está bem, que está, aleluia, saudável, que está de pé, está na frente de Deus. Nosso próximo não, é totalmente oposto, é aqueles que a gente, aleluia, não se bica, a gente não se bate, que a gente não quer para o nosso cotidiano, é aquele, aleluia, o nosso próximo, aquele que a gente quer, todo mundo ao nosso lado, mas nem aquela pessoa. Esse é o nosso próximo, é aquele que nós rejeita, é aqueles que a gente, aleluia, Deus não quer ver de maneira nenhuma, nem pintado de ouro, como muitas das vezes tem costume de dizer. Eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro. É esse que é o nosso próximo. Porque a gente vê, meus irmãos, que esse samaritano, ele não quis saber quem era aquele homem, mas em si ele se moveu de íntima compaixão e cuidou daquele homem. E vemos que aquele cristão, irmãos, aqueles cristãos que podiam fazer isso, eles não fizeram. E o que eu aprendo com essa lição é que muitas das vezes a gente espera por pessoas, irmãos, ao qual nós vai fazer o quê? Dificuldades amanhã depois. Vai trazer frustrações, por quê? Porque você esperou tanto pelaquela pessoa, você não, aleluia, acreditava que aquela pessoa ia fazer o que ela fez na sua vida. E quando você se depara com essa situação, você vai se decepcionar. Porque você esperava qualquer outra pessoa, mas menos essa. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o nosso aniversário, o maior aniversário da igreja, do teu povo, não é aquele teu inimigo lá fora, é o da sua própria casa. Por quê? Porque você já espera dos outros lá fora que você não tem convívio. Você espera por ele uma ação dessa que vai te magoar, mas muitas das vezes é aquele que vai te estender a mão. E aquele que está do seu lado, irmão, que você menos espera, é o que vai ferir a sua alma. Porque você nunca espera. É aquele que você nunca vai esperar. É por isso que a frustração é doída, irmãos, é grande. Porque é de pessoas que você menos espera, é aquele que vai apunhalar as suas costas. E a ferida, irmãos, vai ser terrível. Porque vai ser tão grande a dor que você não vai ter força mais para se levantar, dependendo da situação. Então a gente vê, irmãos, que este homem, esse samaritano, ele não quis saber quem era que estava ferido e qual foi o caso de levar aquele homem àquela situação. Que chegou o momento daquele homem se deparar naquela situação que ele se encontrava à beira da morte. Ele não quis saber se era um traficante, se era uma prostituta, se era um garoto de programa, se era lésbica, se era homossexual, se era um travesti. Ele não quis saber se era um feiticeiro, idólatra. Ele não quis saber quem era, ele não quis saber de religião. Ele quis saber que aquele homem precisava de ajuda. E é assim que a gente tem que entender na presença de Deus, que nós estamos aqui, irmãos, e fomos levantados, não foi para nos servir, mas para servir aqueles que têm necessidade, louvado o nome do Senhor. A gente fomos levantados, irmãos, para poder ajudar os necessitados. Porque ajudar aquele que está próximo é fácil. Ajudar aquele que você tem um convívio é fácil. Ajudar aquele que você, os seus olhos, aleluia, se alegra é fácil. Mas e aquele que te calunia? E aquele que te persegue? E aquele que semana passada, aleluia, glória a Deus, deixou você, aleluia, com necessidade de algo? Aquele que você bateu na porta precisando de dinheiro para comprar o gás e ele virou as costas para você? Aquele que você precisou de comprar o leite para o seu filho e saber que aquela pessoa tinha e ela não te serviu?
E aí, irmãos? Ou aquele que se levanta com calúnia contra a tua vida para poder ver o seu mal contra outra pessoa. Levanta com mentiras, com fofocas, deformação sobre a tua vida, sendo que nada aconteceu, porque ela não gosta de você, quer ver o seu mal. E você tem que amá-lo. E você tem que perdoá-lo. Você tem que abraçar como que nada aconteceu. Louvado o nome de Jesus. Esses são os nossos próximos. O nosso próximo é aquele, irmãos, que a gente, aleluia, Deus detesta, a gente não quer para o nosso convívio. A gente não tem no nosso, aleluia, Deus, na nossa agenda, aleluia, do celular, do telefone. É aquele que a gente não chama para estar no nosso lar. É aquele que a gente não manda um convite para estar nas nossas festas. É aquele que, aleluia, a gente não quer, aleluia, Deus, de maneira nenhuma, que nem na porta da gente chega, louvado o nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso próximo. Nosso próximo é esse que, aleluia, a Deus, a gente menos espera que vai vir pedir missionário de ajuda. É esse que a gente tem que ajudar. O nosso próximo é aquele que a gente se depara quando a gente sai do culto e vai para a casa de Deus. Aquele que está no farol drogado, nessa K9, K12, chapado, doido de droga, irmãos. Aquele que está ali precisando bater nossa porta, precisando de um alimento, pedindo um pão, e a gente, aleluia, a Deus, a primeira vez fazendo, não vou dar não, que é para droga, que é para isso, é para aquilo, não importa o que seja. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa obrigação é ajudar. O que a pessoa for fazer, o problema é dela. Não deve é nosso saber o que vai fazer. O importante é que nós temos condições de ajudar. A gente tem que ajudar independente de quem seja. Amar o nosso próximo, irmãos, é doído. A Bíblia diz, irmãos, se o nosso adversário ele tiver fome, a gente tem que dar de comer. Se o nosso inimigo tiver sede, a gente dá de beber. Se o nosso inimigo ele estiver nu, a gente tem que vestir. Se o nosso inimigo dá uma tapa na nossa face, a gente tem que obedecer a outro. Então veja, irmãos, como que a Bíblia nos ensina. Esse é amar o nosso próximo. Muitas das vezes a gente está sendo caluniado, está sendo perseguido, irmãos. Esse é o convívio do cristão de hoje. Muitos dizem que amam, mas não amam nem ele mesmo. Porque amar o Senhor, o seu inimigo longe é fácil. Agora quando ele está perto de você, aí eu sabendo que ele te fez algo, irmãos, é difícil. Muitas vezes a gente fala que ama para mostrar para a pessoa que a gente, nossa, ele ama mesmo, ele fez tanto mal para ele, e ele ama. Mentira. Porque dentro do coração que conhece a Deus. Glória a Deus. Eu amo fulano, mas ele lá, eu aqui, então não ama. Porque quando a gente ama, a gente quer trazer para perto. Quando a gente ama, a gente quer estar do lado. Quando a gente ama, irmãos, a gente quer fazer parte do convívio. Imagine um relacionamento que não tem amor, que ambos não se amam. Será que dá certo o relacionamento? Não tem como. A gente vemos que tem casamentos aí onde fachada de um marido vive numa casa, a esposa na outra, e ali amor, não tem amor, irmãos. Porque a partir do momento que você tem aquela aliança um com o outro, ela não pode ser corrompida. E quando você se casa, você vai pular com a sua esposa ou vice-versa. Você sai da casa de família parentela e vai viver com seu esposo, com a sua esposa. Uma só carne, uma só aliança. Então não tem como eu amar minha esposa, eu vou morar de um lado, ela vai morar no outro, eu vou morar na cidade, ela em outra, e assim não tem como. É a mesma coisa com o convívio com o Espírito Santo de Deus. Eu amo o Espírito Santo de Deus, eu amo a Cristo, eu amo estar na casa de Deus, mas no dia a dia eu ouvo as músicas do mundo, eu canto canções do mundo, no dia a dia eu faço coisas que nos agrada ao mundo e aborrece o Espírito Santo de Deus. Então como é que eu estou amando o Espírito de Deus? Trazendo coisas para o meu dia a dia que não convém a mim, que é luz que não agrada ao Espírito Santo, que vai aborrecer o Espírito Santo de Deus. Eu não posso se contaminar com as coisas deste mundo. Eu não posso se misturar com as coisas que o mundo nos oferece. Então amar o teu próximo não é você amar tua esposa, o teu filho, amar o teu carro, o teu emprego, amar os seus amigos que você tem de cotidiano, que você cresceu, que você conviveu, amar a sua família, pai, mãe, tio, sobrinho, não. Isso é fácil, faz parte do nosso convívio. Mas amar o próximo é você ter 10 reais no bolso e saber que aquela pessoa está precisando e você só tem aquele que você dá e dá aquele real para ela comprar algo que precisa. Amar o teu próximo é você ter fé em Deus e falar assim, eu só tenho esse dia da passagem para amanhã.
mas você saber que aquela pessoa está necessitada de você tirar aquele ideal e ajudar ela. E amanhã Deus ele provê na sua vida. Por quê? Porque você amou o próximo. É você se compadecer de você estar na sua casa, ao chegar no teu lar, e saber que você vai ter um arroz, um feijão, uma carne para fazer, para comer para você e sua família, mas também que o teu vizinho está devendo do lado, não tem um ovo para fritar e muito menos um arroz para fazer para os teus filhos. E você comendo, sabendo que muitas das vezes o teu vizinho tem fome e sede, mas você não ajuda. Isso não é amor. O amor é esse que a Bíblia diz em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Aleluia. Isso se chama ser amor. Ele deu a vida, aleluia, por nós pecadores, que Ele via que nós ia dar muitas das vezes trabalho, como muitos até hoje dão trabalho para o Senhor. Mas mesmo assim, mesmo nós errantes pecador, mas na casa de Deus Ele está de braços abertos para nos perdoar dos nossos pecados. Mesmo todo dia nós errando, mas João 3 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou para morrer por nós. Glórias a Deus. Agora ficou uma pergunta para vocês. Será que você está amando ao seu próximo como a ti mesmo? Faz essa reflexão dentro do coração. Por esse instante você para e pensa: será que eu estou amando o meu próximo como eu me amo a mim mesmo? Porque se você não se ama assim, como você vai amar o teu próximo? Será que você tem amor suficiente para entregar a tua vida para morrer por outro alguém? Será que você teria este amor como Deus, Ele amou o mundo de dar o seu Filho para morrer por mim e por você? Será que você teria essa mesma dádiva de se entregar por alguém que você nem conhece? Por uma pessoa que te fez o mal? Uma pessoa que te feriu? Se a gente sair agora da casa do Senhor, acabando o culto, e nós chegar em fora e se deparar com uma pessoa ao qual no passado nós se ferimos, tivemos mágoas, não se falamos, aleluia. Será que se a gente se deparar nesse momento com essa pessoa e aquela pessoa está precisando de uma salvação, ela precisa que você entregue a tua vida para morrer por ela, para que ela venha ser liberta, para que ela venha, aleluia, ser perdoada dos seus pecados? Será que você daria a sua vida para aquela alma? Será que algum de nós aqui entregaria a nossa vida em morte, em sacrifício de uma vida que nos feriu, que nos fez mal, que nos maltratou? A gente quer saber de viver, irmãos. A gente quer saber somente de nós. É por isso que a gente tem que aprender a cada dia o significado de amar. Amar não é simplesmente, irmãos, essas pequenas palavrinhas que resumem o amor, não. Não, irmãos, é bem além. Amar é você pegar um dia e sair sem falar nada para ninguém e fazer o que o teu coração almeja fazer e ajudar o necessitado. É de você se compadecer daquela família que está sendo despejada. É você tentar fazer aquilo que você não pode, mas você sabe que o pouco que você tem pode se transformar em muito na vida de muitos. Amar é você se entregar ao ponto de você falar assim: eu não consigo, mas eu vou me dar o meu melhor. Eu não tenho condições, mas é o que eu tenho, eu vou fazer. Amar, irmãos, é você dar o de comer o que tem fome, dar sede, dar o de beber o que tem sede, vestir o que está nu. Louvado o nome do Senhor. Abraçar o que te traiu. Aleluias. É amar, é você pegar e abraçar aquela pessoa e falar assim: eu te perdoo. Eu estava com a minha esposa vendo uma história, foi ontem, de um pastor, uma história muito linda, chocante, que esse homem, ele pegou e estava montando uma congregação grande. Louvado o nome do Senhor Jesus. E o pastor humilde e simples,
Eles começaram a montar uma congregação grande que ia habitar mais pessoas. E aí chegou um homem sobre aquele pastor, aquele casal de pastor humilde. Ele tinha uma motinha velha para poder visitar os membros da sua igreja. E ele contando a história que chegou um homem todo perdido, irmão, todo sem direção, todo judiado, dizendo assim, pelo mundo. E ele estava desgostoso da vida. Ele chegou até esse pastor e falou: pastor, eu preciso de ajuda, eu estou perdido, sem direção, estou sem caminho, sem rumo, eu preciso de ajuda, preciso de emprego, não tenho onde morar. Esse pastor estendeu a mão para ele e trouxe ele para a congregação, e ali deu um lugar para ele ficar na congregação. E ali ajudando, ele falou: pastor, eu faço qualquer coisa para ajudar. E aí o pastor ali, na boa indecência, ele pegou e deixou aquele homem vivendo naquela igreja, num pequeno quarto, porque ele não tinha onde morar. E ali os dias foram se passando, ele foi trabalhando na obra, construindo a congregação. Aí chegou um momento que ele não tinha condições mais de dar início, porque não tinha recurso. E eles pararam aquela obra. E quando eles pararam aquela obra, por determinado tempo, aquele homem se sentiu que ele estava trabalhando no emprego. E aí ele foi até a justiça e colocou aquela obra no pau da justiça, aqueles pastores. E aqueles pastores perderam na justiça. Aleluia. Porque aquele homem se deu como se fosse um trabalhador. E como a gente vê, os irmãos, que a igreja, irmãos, que ela tem documentação, muitos estão vivendo desse jeito. Aleluia. Querendo se aproveitar da obra de Deus, querendo viver da obra de Deus. Eu já vi história disso verídica aqui na comunidade. Eu não vou citar nome, mas pessoas que eu conheço que fizeram isso também com a igreja. Irmãos, eu vejo isso é um pecado da obra de Deus. Essa pessoa, irmãos, ela vai viver uma vida de miséria tão grande, porque ela está tocando nas coisas de Deus. Pessoas que eu conheço da comunidade do Chaparral já fizeram isso na obra, e eu conheço. E eu vejo essa história, vi esse homem na minha mente. E a Bíblia diz, irmãos, que esse pastor foi chamado para depor. E chegando na justiça, ele não tinha condições de pagar o direito daquele homem. Ele jamais esperaria que aquele homem ia fazer tal situação com ele. E ali, irmãos, vai se passando o dia. A único transporte que ele tinha essa motoca para ele visitar os obreiros da sua casa, da glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ali aquele homem falou que precisava de uma moto. Ele não tinha condições de pagar. E aquele homem ali, aleluia, pegou aquela moto como pagamento da dívida do pastor, para poder, aleluia, quitar a dívida na justiça. E eles entraram em acordo com os advogados. O pastor falou amém e deu a moto para ele. A Bíblia diz que aquele homem, aquele pastor, quando ele pegou aquela moto, pegou seu capacete, entregou para aquele homem e estava indo em direção, ali é o terminal de ônibus para poder pegar ônibus para ir para a sua cidade. A Bíblia diz que uma mulher que o seu esposo, ele era maçom, né? Ele era maçom, se não me engano. A Bíblia diz, essa história diz que esse homem, ele indo para aquele ponto, Deus, ele visitou aquela mulher, irmãos. Deus visitou aquela mulher ali na sua casa, e essa mulher tinha um recurso. E aí aquele homem, irmãos, aquele pastor ali, sem entender, sem nada, quando ele chega em casa, Deus comandou aquela mulher para dar um carro para o pastor, para fazer a obra dele. E ele indo, irmãos, pegando um ônibus triste, cabisbaixo, não sabendo agora o que eu vou fazer, Deus, para cuidar do teu povo, para visitar a tua igreja, o teu povo. E aí a história diz, irmãos, que quando ele está indo para a tua casa e chega, ele se depara com o carro na garagem. Um carro muito belo, um carro muito formoso, irmãos, e estava tudo quitado, tudo pronto, louvado por Jesus Cristo. E aquele homem começou a chorar e perguntou para a sua esposa: o que aconteceu? O que esse carro está fazendo aqui? E aquela esposa dele contou a história. E aí ele chegou até aquela mulher, irmãos. E aquela mulher começou a falar que Deus visitou ela e disse: pega esse carro agora e leva para o meu servo fazer a minha obra. Então você vê, irmãos, naquele momento ele achou que ele tinha perdido. Aí, glória a Deus. Naquele momento ele saiu dali frustrado, irmãos. Mas em nenhum momento ele questionou a Deus, dizendo: Deus, eu estou te servindo e olha só o que aconteceu. Não. Ele entregou a sua única moto, a sua único transporte para aquele homem. Aí ele se tirou proveito da obra do Senhor. Mas quando ele chegou em casa, Deus tinha restituído a sua bênção em nome do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que aprender. Aí, meu Deus, e ele diz em uma história que naquele momento ele abraçou aquele homem e disse para aquele homem assim: eu te perdoo de tudo que você me fez.
E quando ele foi para sua casa, através desse perdão que ele liberou para aquele homem, diante da justiça, Deus ele fez a justiça na terra e abençoou ele ricamente em nome de Jesus Cristo. O que eu aprendo, irmãos, para nós entender é que isso se chama ser amor. É você perdoar de coração o seu inimigo. E quando você perdoa de coração, as bênçãos do Senhor vai estar sempre liberadas sobre a tua vida. A gente cansa de ouvir pessoas dizer assim, irmãos: aquela pessoa te fez um mal e você ainda convive com ela, você aceita ela no seu lar, você ainda, aleluia, Deus, anda com ela, você ajuda ela. O que a gente tem que entender, irmãos, que o que os outros fazem para nós não interessa. O que importa é que Deus está achando de mim e de você. Hoje eu aprendo que isso para nós, irmãos, é uma plantação. Então eu não tenho que plantar o que Ele está plantando na minha vida. Não é porque uma pessoa plantou uma semente mal sobre mim que eu tenho que plantar a mesma semente para ela. Não, eu não posso desejar para ela o que ela desejou para mim, ao contrário. Porque a semente que ela plantou, ela vai colher sozinha, não precisa ninguém plantar por ela. Ela vai colher aquilo que ela mesmo plantou. Então não cabe a mim, irmão, desejar para ela o que ela fez comigo. Ao contrário. Quando aquela pessoa vier bater na minha porta, eu tenho que estar com a minha mão atendida para poder acolher, independente do que ela fez. E isso é amor. Mas é fazer, irmão, sem a mão direita saber ou a esquerda vice-versa. É fazer, quando aquela pessoa ir embora, você fica aí, tá vendo? Dependeu de mim agora, tá vendo? Isso não vai adiantar de nada. É você fazer, independente do que aconteceu, acabou. Vai em paz. Deus conhece o teu coração. Então seja, irmãos, como este samaritano. Não leva por religião, não leva a usar. Eu estava naquela igreja, fulano da igreja fez aquilo, eu não falo com ela. Eu não vou naquela igreja porque naquela igreja tem uma pessoa que eu não falo. Então é melhor você aprender a falar, porque se você não falar com ela, você não vai para o céu. Se você não falar com aquela pessoa, irmãos, que você tem raiva dela aí no teu coração, você não pode tocar na Santa Ceia do Senhor. Se você tiver alguma coisa contra algum dos seus irmãos, pastores ou que seja, se eu tiver alguma coisa com alguém aqui, que eu fiz alguma coisa com os irmãos, guarda no teu coração ter vergonha de falar: irmãos, levanta a mão, vou até você pedir perdão neste momento, porque eu quero viver em comunhão com o Senhor. Porque muitas das vezes se fala uma palavra, irmãos, mal colocada, a pessoa ela leva para o coração para sempre, e em vez de chegar nas pessoas e falar: você me feriu, você me magoou, não, ela guarda para si. E isso não é viver em comunhão. Então eu, pastor Renato, irmãos, diante dessa palavra, se eu fiz algo para qualquer um aqui neste ministério, que os irmãos venham me perdoar de coração, em nome de Jesus Cristo. Porque sem amor, irmão, sem comunhão, a gente não vai ir ao reino de Deus. E se algum dos irmãos tiver alguma coisa contra alguém do ministério, peça perdão. Se essa pessoa não está aqui, dobre o seu joelho no momento da Santa Ceia, e com Deus em espírito você vai falar para ele: Deus, visita aquela pessoa nesse momento e prepara um dia para que eu venha pedir perdão e ter comunhão com o meu irmão. Porque eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Eu vejo você por fora, mas por dentro só quem contempla o coração é Deus. Então, irmãos, aqui eu não proíbo ninguém de tocar na Santa Ceia do Senhor, a não ser se eu ver Deus me mostrar algo sobre uma pessoa. Eu vou doutriná-lo na palavra, vou chamar ela no particular, vou conversar com ela e vou falar sobre a palavra, e na palavra a gente vai se entender. Se ela gostar ou não, aí o problema é dela, mas eu vou ensinar ela como Deus me ensinou na palavra. Mas se a pessoa quer tocar nas coisas de Deus, tendo raiva contra algum do teu irmão, é você e Deus. Amém?